Olá, seja bem-vindo ao Cine Orla, o seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou a Maria Elisa Marciano, estudante do terceiro semestre do curso de Cinema da Universidade Católica de Santos. Olá, Cine Orla! Eu sou a Audrey Rodrigues, estudante de cinema do primeiro semestre, e hoje nós vamos falar sobre produção de documentários com o nosso convidado Rodinei Assunção. Diretor, roteirista, fotógrafo, documentarista e músico, isso mesmo. Além disso, ele tem uma banda que se chama O Circo, onde ele é guitarrista e vocalista. Entre os documentários de maior repercussão estão Os Portais do Inferno se Abrem, A História do Vulcano, de 2016, e Califórnia Brasileira, o Hardcore Punk em Santos, de 1991 a 1999, feito em 2017. Outros projetos de destaque são Sexcore, A História do Carnal Desire, Sociedade Armada 400% da História, e outros em produção são Chico Gomes, O Triplo Domínio e Manifesto Bar, 30 anos do tempo do rock. Inclusive, esse mais novo documentário sobre o Chico Gomes vai abrir o maior festival de cinema daqui de Santos, o Santos Film Fest. Nós vamos bater um papo com o nosso convidado e no final vamos dar algumas recomendações de filmes. Então pega a pipoca que o Cine Orla já vai começar. Oi, Rodinei, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa do Cine Orla. É uma honra ter um santista tão, assim, presente no ramo do cinema, na cena do cinema, como você é. Muito obrigada. E a gente já introduziu um pouquinho sobre você, já falamos um pouquinho sobre você, mas agora nós gostaríamos que você se apresentasse, que você, Rodinei, falasse um pouco sobre a sua história. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui, principalmente num início de projeto, né, cara, que é muito legal, assim, ser lembrado pelos amigos para ser convidado. Sim. É muito legal também. Você é o segundo, ó. Olha só, pelo amor. E eu nunca ganhei prêmio. Mas então, gente. A Zenha. Você ouviu? A Zenha. Bom, eu sou Rodinei Assunção, eu sou cineasta. Como é que a gente fala que a gente é cineasta, né? Na verdade, disseram que eu sou cineasta. Então você é. Porque eu tenho alguns filmes, então eu acho que sim, né? Eu acredito que seja. Falando um pouco da minha carreira, assim, fiz muita coisa, ainda faço muita coisa hoje. Eu sou ilustrador, tenho banda há 32 anos. Você é ilustrador? Isso a gente não sabia. Não sabia? Isso a gente não sabia. Os meus professores, os meus amigos, eles não falam muito. Eles não falam. Não falam. Então, fui fotógrafo. Hoje eu digo que eu não sou mais, porque não saio mais pra fotografar. E, na verdade, eu sempre gostei muito de cinema, mas na verdade eu comecei mesmo a trabalhar com cinema depois que eu saí da faculdade de produção multimídia. Você foi professor, né? Lá também, na faculdade de produção multimídia. Mas e muito louco, né? Eu fui professor na mesma faculdade que eu fiz. Isso é legal. Isso é muito... é legal esse ciclo, né? É muito louco, bom. É louco. Eu fui da terceira turma e aí eu saí na 15ª. Caraca! E como é que é você ser aluno e de repente você virar professor? Muito Qual maluco. que é essa virada de chave? Muito maluco. Né? Na verdade, assim, eu entrei nessa faculdade eu entrei muito mais velho, né, do que a galera. Eu tinha 28 ou 29 anos. E aí, os meus professores não tinham uma diferença muito grande de idade. E alguns eram amigos mesmo. O Vladimir, por exemplo, que era professor de fotografia e arte urbana, cara, meu brother de andar de skate quando a gente era mais novo. A gente andava de skate junto. E aí, entrei na sala e falei, e aí, cara? Ele, meu Deus! Muito doido, você vê? Muito doido. Vários outros amigos que já eram amigos antes, estavam lá me dando aula e tal. O Alexandre Bar, não sei se vocês conhecem, mas é claro. Um gênio da ilustração. Ele é maravilhoso. Nossa. E eu lembro no primeiro dia de aula, ele falou, vou te liberar da minha aula. Eu falei, tá louco, eu quero assistir. Porque eu já ilustrava, né? Então ele sabia. A gente tinha feito uma Comic Con antes. Cara, eu fiz muita coisa. Muita legal. Coisa. Em 98, 99, sei lá. E aí, eu sempre fui muito apaixonado mesmo por cinema. E na faculdade, né, você vai aprendendo roteiro, você vai aprendendo algumas outras coisas. Eu falei, cara, eu já fotografava, gostava muito de câmera. Eu nunca fui... já tem muito a ver ali, muito. Né? Contar a história parado, quando você pode contar a história que se move. É mais fácil que às vezes, ou não. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia fazer o que não dava, assim. Tipo, tô na faculdade, Dani, vou fazer ação. Todo mundo falava, ação não dá, faz uma historinha ali, todo mundo parado conversando. Eu falei, vou fazer ação. Aí a gente fez lá um texto
Na verdade, eu roteirizei um texto do bar. Que legal. Foi o meu segundo filme. Meu primeiro filme foi um texto de um amigo, Marcos Guinosa, um gênio também da ilustração, ele chama de colagem digital. E eu peguei esse filme, um filme de 6 minutos. A gente fez um lançamento, viu gente de São Paulo e tal, e a gente não contou que tinha 6 minutos. Todo mundo achando 2 horas de filme. Só que a gente percebeu que ia dar esse problema, e aí a gente chamou um monte de amigo que tinha curta, então a gente fez uma sessão de curta antes. Transformando E depois... num evento. ficou legal então. Mas a gente falou, cara, tá vindo gente de São Paulo pra ver um filme de 6 minutos, os caras vão ficar chovendo, meu. Nossa. Então, uma proporção que você não imaginava, né? Legal. Pô, de jeito nenhum. E aí, assim, esse foi o meu primeiro filme, na verdade. Eu já tinha saído da faculdade, tinha acabado de sair da faculdade. A faculdade foi bem experimental, mas eu fiz um monte de coisa maluca lá. E aí, fui tentando fazer ficção, fiz uns curtas de ficção, fiz uma websérie de ficção. Que legal. Tudo sem grana. Sem grana mesmo. E aí a galera fala, mas é independente. Independente sem dinheiro. Eu botei lá 5 mil, 3 mil, 10 mil. E aí... Independente mesmo. E assim, não é um conselho, não façam isso. Não Ganhe dinheiro trabalhando. Não é uma boa ideia. Referência, né? E aí, cara, como eu falei, né? Eu sou músico há 32 anos. Eu tenho muito conhecimento dentro da música, principalmente da música santista. Sim. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um clipe do Vulcano, que é uma banda que tem muitos anos aqui e tal. Eu quero fazer um clipe deles. Aí falei com um amigo meu, Vladimir. Vamos falar com eles pra ver? Vamos lá. Aí ele falou, cara, clipe não, velho, vamos fazer um doc. Aí foi realmente o primeiro documentário... Essa é minha curiosidade. Por que você entrou no documentário? Porque eu queria fazer um clipe. O meu amigo que queria fazer um documentário. Entendi, aí você entrou. Porque assim, imagina assim, a gente foi pro estúdio conversar com o Zema, que tem um histórico de ser bem bravo, assim, tipo, ele não gosta que façam nada que não seja na batuta dele. Sim. Aí ele falou, aí eu falei, cara, vamos lá. Aí ele falou, vou fazer o doc, cara. Eu lembro de parar o carro, ele virou pra mim e falou, clipe nada, vamos fazer um doc. Eu, tá bom, vamos aí, né? Não fazia ideia que o Júnior tava me metendo. Que era documentário? A diferença... Não, eu tinha estudado documentário pra caramba. Eu sempre gostei... Eu sempre gostei de assistir documentário, mesmo antes da faculdade. Que legal. Até, tipo, eu lembro que na faculdade a galera falava muito que, tipo, o documentário é chatão. Eu não acho, eu gosto tanto. É que depende. Mas é que é muito nichado, esse que é o problema, né? Documentário Muitas foi vezes. chato. Não, nichado. Não, então, mas documentário foi chato de fato. Muitas... Aquele papo de você entrevistar com o microfoninho na cara. Aí é chato. Porque não tem ritmo. Com certeza. Só que aí você aprende a fazer a coisa de uma outra forma. Porque é um filme normal, você assiste um filme. Sim. Tem uma história que tá rolando, né? Sim. Um roteiro. E aí rolou. Aí eu lembro que a gente entrou no estúdio, falou pro Zé, a gente quer fazer um documentário da banda. Aí ele... Então, vamos lá, vou te explicar. Você não vai ver o filme antes, você vai me dar entrevista, você vai me indicar as pessoas e você vai ver junto com todo mundo no cinema. Aí ele... Tá bom. Ele aceitou. A banda inteira ficou assim, em choque, porque ele não deixava sair disco sem ver a capa, não fazia... E ele aceitou de primeira. Ele falou, tudo bem. Mas porque era uma oportunidade pra ambos, ou não? Não, ele achou... Ele me contou isso depois, né? O Zé é um cara bem mais velho que eu, assim. Inclusive, o primeiro baterista da minha banda é filho dele. Nossa! E eu não tinha conexão. Eu montei a banda depois. Ele falou pra mim, ele falou, você foi tão maluco na hora de falar aquilo, que ele aceitou de eu falei, não vai sair mesmo, pode fazer. Meu Deus! Ele achou que não ia rolar. Caraca. Eu sei que no final das contas eles fizeram pra gente conseguir reaver um pouco da grana que a gente gastou, eles fizeram acho que 4 shows pra gente. De graça, sem cobrar. Então, tipo, a gente cobrou, mas ficou pra gente pra pagar o filme. Entendi. E assim, sobre documentários, você já fez bastante, né? Quantos você fez? Pô, essa não é uma pergunta que se faz, eu não me lembro. Acho que foram 6. 6. Peraí. Vulcano, Califórnia, Tarso. Eu tô fazendo... Tá fazendo Chico Gomes agora, não Eu tô fazendo 3. 3. Agora? Meu Deus. Ao mesmo tempo. Na verdade, eu dei uma parada, mas eu tô fazendo um do Chico Gomes, que lança dia 24 de junho, no Santos Film Fest. No Santos Film Fest, sim. A Zenha. E eu tô fazendo um do Manifesto Bar, que é um bar de rock que tem em São Paulo. O Manifesto tá fazendo 30 anos. Sim. E ele tá mudando de lugar, ele vai virar uma outra coisa, saindo do espaço físico de fato ali. Vai crescer, vamos dizer assim. Vai dobrar. Que legal. Vai ser muito louco. Que demais. Muito louco. Então, assim, você já tem muita experiência em documentários, né? Não, você tem Poxa, bastante. Com certeza. O que você pode falar pra gente que você acha que são, assim, os maiores desafios de um documentário?
É fogo você responder isso com um depende, mas depende. Porque assim, depende do documentário. Tem documentário que o problema é dinheiro. Tem documentário que o problema é você conseguir informação de fato que seja corroborada. Eu imaginei que fosse mais difícil, conseguir a informação. Quer ver um documentário que tá muito difícil de fazer? E aí foi mal a PS, mas eu preciso fazer essa crítica. O documentário do Porto de Santos, que é o que eu tô dando uma parada, que vou retomar no ano que vem. Nossa, que legal. Mas é muito problemático, porque o que acontece? É muito burocrático. São assim, as pessoas lá, elas trabalham dentro de normas. Sim. E as normas são burocráticas. Que tem que existir, mas tem coisas... E tem uma política que não é... Não, eles têm... Não pode ser exposta, né, de algumas coisas. Então, aí, mais uma vez, documentário você afunila... Vai, um exemplo. Eu vou falar sobre caneca. O que sobre a caneca? Sim. Eu não tô afunilando pra esse lado, porque eu já sabia que ia ser impossível. Não tem como. Sim. Se eu fosse falar de dinheiro, eu já não ia conseguir fazer nada, né? Política, de jeito nenhum. Esquece, pior ainda. E aí, o que acontece? Eu fui pra parte romântica da história, né? Do cara que trabalha no porto e tal. Fui pra esse lado. Só que, inevitavelmente, eu tenho que acessar lugares pra registrar que, só pra vocês terem uma noção, assim... por que precisa de dinheiro pra fazer um documentário? Pra eu subir um drone dentro do porto, eu pago acho que R$4.000. Nossa. Pra voar um dia. Pra eu ter algumas imagens ali. Porque você precisa de autorização. E aí tem um negócio de cobrar. E você não consegue quebrar isso de jeito nenhum. Aí eu falei, não vou voar o drone. Simples Acabou. assim, não vai ter drone. Aí o que acontece? Você entra na internet, tem 1 milhão de imagens de drone de Santos. Os caras passando no meio de guindaste, assim... Eu falei isso pra eles, eu falei, cara, eu não preciso nem gravar, é só pegar, tá pronto. Sim. É um doc, eu posso fazer isso, Com não vai ter certeza. problema. Bom, mas aí o que acontece? Algumas burocracias me impediram de fazer umas coisas, então eu realmente parei né? Esse é um problema. A pré de um doc é a coisa mais importante, na verdade. Porque na pré você vai saber a dificuldade, você vai saber quanto você vai gastar. Sim. E aí, quando você começar de fato, você vai ver que tava tudo errado. Você precisava de muito mais grana, de muito mais pessoas. E uma outra coisa, que essa é legal porque é dica mesmo, assim. Todo doc que você fizer, ele nunca vai completar uma história, nunca vai fechar uma história. Mas todo mundo vai achar que vai. Então, você vai receber as seguintes críticas. Por que fulano não foi falar? Por que não tem a banda tal? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ninguém vai falar pra você assim... O que você acha de eu fazer um 2 do teu filme? Sim. Que seria animal. É verdade, as pessoas sempre acham que documentário é um encerramento. Não, e que tem que tem. falar sobre tudo. É, É não vai ter impossível você continuação. falar sobre tudo. Como que você vai Realmente. falar sobre tudo? Nem Como do se a nicho que você história escolheu. tivesse acabado ali, né? Nem do nicho que você escolheu, por exemplo. Eu tenho um documentário que chama Califórnia Brasileira. A gente retrata 10 anos. Eu fiz com o Vladimir esse também, o Vulcano e esse. Cara, a gente retrata 10 anos... É de 91 a 99, né? Do hardcore. Pô, e o hardcore nessa época, foi a época que eu comecei a tocar. Nessa época era muito... tava todas as bandas da Califórnia vinham pra cá. Por isso que chamavam aqui de Califórnia Brasileira. Califórnia, sim. E aí, cara, até hoje... Eu não vou citar as pessoas, porque são amigos, por mais que falem essas besteiras, são amigos, assim, de muitos anos. Sim. Mas fala, pô, minha banda não entrou. Uma das tuas bandas não entrou, mas, tipo, Poxa. outra entrou. entrou, sim. E aí o cara fala, mas, pô, tu só colocou teus amiguinhos. Você fala, Tem tudo que bem. Então tá bom, ali, então tá né? bom. Mas, assim, no começo eu achava ruim isso, mas agora... Tá tudo bem, velho. Puta, não entrou, foi mal, cara. Desculpa. E tá tudo certo aí, vamos aí, né? Basicamente é isso. Documentário, cara... Filme, de modo geral. Você consegue fazer com grana e sem grana. Dá pra fazer. Ah, mas sem grana, sem dinheiro mesmo. Não. O problema é, ele vai te limitar espacialmente. Sim. Sem grana você não consegue ir pra uma outra cidade, você não consegue. É isso. Fica limitado, né? Só que aí, assim, né, o documentarista mesmo, quando nasce em você, assim, você fala, cara, Quer se desafiar, quem eu vou pegar o carro e vou, e dane-se. Eu vou fazer. Claro. É isso. Porque aí tu fala, puta, não vai ter aquela pessoa, cara. O Chico, que está rolando agora, Sim. eu tenho 2 frustrações, assim, gigantescas. Não sei se vocês sabem quem é o... Meu Deus. Robertinho Silva, percussionista. Ele foi tema de uma escola do Rio. É vivo ainda. E Ele foi esse ano. Foi. Eu acho que eu vi. Foi. Tá.
Ele e eu esqueci o nome da outra moça que o Chico tocou, também do Rio. Eu já mandei mensagem de todo jeito, eu não consigo falar com eles. Meu Deus. Não consegue acesso. E eles tocaram. O Robertinho e o Chico acho que foram pro Japão, foi uma coisa assim. Eles foram Sim. pra longe juntos, assim. E eu esqueci o nome agora da nossa, que absurdo. Ela é muito famosa. Eu não sei se- Tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. releva. Mas- Tem alguém, gente. É uma pessoa. E aí, assim, eu acompanho ela no Instagram, eu vejo as coisas curtas, ela não me responde, me dá um E você desespero. fica assim, ai, me... E como não Nossa. tem grana, o filme do Chico não tem dinheiro mesmo, assim. Eu tô pagando tudo. E o que acontece? Eu não tenho produção. Então eu faço a produção, eu faço... Você faz tudo. É maluco. E aí, até uma curiosidade minha aqui, né? Você faz tudo, beleza, não tem grana. É porque você tá num misto ali das tuas duas paixões, no caso, como a gente tá entrando no universo da música ali, né? Você tá mistando as suas duas paixões de alguma forma, assim, o cinema e o universo musical? Ou é assim, veio a história, eu vou produzir e pronto? É só idiotice, né? É. Mentira, é É brincadeira. que eu sou maluco mesmo. É, então, a esposa do Chico, ela virou pra mim, a gente foi gravar ele na Pinacoteca. Certo. Daí eu dei carona pra eles e tal, não sei o que, ela virou pra mim. Então, mas o que você tá ganhando? Eu não tô entendendo ainda. Qual a parte que você tá ganhando nisso? Eu falei, tô ganhando a honra de fazer um documentário do Chico. Mas e dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro. É mais pela paixão. Ela ali. parou e olhou assim, tá falando sério? É. Por que você tá tendo esse trabalho todo? Tá maluco? Meu Deus. Putz. Porque Mas, assim, eu tenho que contextualizar porque tem muita história por trás. Uhum. O Heitor Gomes, que foi baixista do Charlie Sim. Brown Jr., é filho do Chico. Sim. E ele é meu amigo de infância. Então a gente começou a tocar junto, a gente teve banda junto, então... Que legal. Um Foi monte... ele que disseminou, né, inclusive, essa técnica, né? O Heitor? Não, É. Não, o Chico. não, o Chico. O Chico. Não, tudo bem, mas o filho que levou pra frente ou não? Foi não o tem próprio revista. Chico? É. É? O problema é que o Chico teve algumas questões de saúde, né, mais sérias, assim, ele teve AVC e tal, Entendi. e hoje ele não consegue mais executar. Aham. Acho que ele toca ainda um pouquinho, mas bem pouquinho, né? É que você vendo um vídeo dele, é inacreditável o negócio. Aí você vê, eu posso dizer que ele não toca mais hoje, porque ele toca, mas ele toca... Toca ali. Não Sim. dá pra ele fazer o que ele fazia, ele não consegue mesmo. Sim. E o Heitor, sim, né? Até tinha essa discussão, né? Tipo, o Heitor superou, o Chico superou. Porque o Heitor ainda toca, o Heitor ainda estuda. Ele pratica. Então, Aham. ele superou. Mas é diferente, é muito maluco. Eu fiz uns clipes do Heitor, e aí, tipo, eu vendo ele tocar... É inacreditável. É muito, muito bom. Mas vendo o Chico, é mais bruto, é mais... Não tá tão lapidado, é mais legal. Eu acho mais legal de ver. Legal. O Heitor é meu amigo, tipo, ele vai ouvir isso, ele vai achar que... Ele vem, nossa. Mas eu sou fã, eu já era fã dele quando a gente tocava junto, Sim. né? Tem uma passagem muito louca, a gente tava fazendo nosso primeiro show, eu piso e desligo o cabo dele, ele ficou muito bravo, dá pra ver no vídeo, assim, ele me Nossa. xingando, assim, do meu lado. Muito ideia. Mas a gente é amigo de verdade, então, tipo, Sim. é outra parada, né? Mas o Chico é, cara... Mas dos seus documentários, Nada, desculpa, eu vou qual que é o que você tem mais carinho, que você mais gosta? Ou que dessas deu mais obras que você trabalho, ou produziu? que tem alguma história. Cara, não, isso não existe. Não? Não, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Com meu filho eu tenho isso. Ah, Eu tenho uma enteada de 6. Com eles eu tenho. Agora, um documentário. Eu penso da seguinte forma: isso é uma peça. Se eu me apegar, quanto tempo eu vou levar pra fazer outra? É. Eu penso da seguinte forma: no momento que o do Chico tiver fechado, o último corte acabou. Esse filme não interessa mais. Eu quero saber do próximo. Ah, mas você não liga. Não é isso. É que não dá pra você ficar. Cozinhando muito ali aquele Sim. porque, como eu te falei, como eu faço sem produção, se eu não estiver já fazendo o próximo, sim. eu vou levar mais 1 ano, 2. Com Com certeza. certeza. Demora demais. Tem que ser mais pragmático, assim, né? E aí, assim, isso é um problema, porque na verdade você falha com o pós, né? É. Porque, pô, vai botar no sentido. festival, aí você perdeu o time. Tá fazendo outra coisa, puta, perdeu. Perdeu. Faz bastante Sim. sentido. Eu acho que nenhum desses o Califórnia e o Vulcano foram pra Netflix, pra Prime e tal, porque a gente colocou numa editora. Mas eles não entraram em nenhum festival. Nossa. Porque eu esqueci de Você colocar. esqueceu. Tipo, tô fazendo outra coisa. A gente acabou o Vulcano, tava começando o Califórnia. Nossa. Então não deu tempo, entendeu? Essa é a parte ruim de não ter pessoas pra gente delegar outras funções. Outras né? funções. Tem tudo na sua cabecinha. E já essa cabeça anciã. Né? Anciã. E aí, por exemplo, o 400%, que é da Sociedade Sim. Armada,
É uma banda que aí eu mudei, né? Eu tenho um estúdio de audiovisual com um amigo, com o meu sócio que é o Eric Garcês. E a gente é do hardcore há muitos anos, né? A gente tá nesse mundo há muito tempo. E a gente é fã do Sociedade Armada. E o Sociedade tinha acabado. Acabou, de fato. Aí a gente falou, cara, eu sou amigo do Fefe, que é o vocalista e fundador da banda. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou encher o saco do Fefe, se ele autorizar a usar as músicas, vamos fazer o doc. Vamos fazer o doc. Fefe, tu autoriza as músicas? Ah, autoriza. Então, ele mora em Ubatuba. Dá pra tu vir aqui pra dar uma entrevista? Dá. Cara, o cara abraçou a ideia, meu. Que incrível. Junto com a gente. E assim que é bom, né? Foi achando todo mundo. Ele fez produção pra gente. Que bacana. Sem entender, ele não entendia nada. Ele não sabia Mas que ele fez produção. Ele fez. Ele salvou. Eu ainda coloquei ele como produtor no filme, porque eu falei, cara, tu fez muito contato. Fez tudo. E além de contato, ele foi motorista, cara. Sério? Cara, a gente teve que ir pra BH, porque a primeira gravadora deles era lá e tal. E teve que ir pro Paraná, porque o primeiro baterista mudou pra lá. Aí, eu pensei, juro, eu tava pensando, fudeu. Esse aqui eu não Já era. Não vai dar. Como é que eu vou fazer, Já cara? me arrependi. É. E aí fala com um, fala com o outro, fala com um. Pô, foi mal, palavra não é normal, né, gente? Mas... Não, relaxa. Não, tá tudo bem. E Tá aí, em casa. cara, Fefe, vamos fazer um Apoia-se. Apoia-se, rolou o Apoia-se. Aí, vocês sabem como é que é a tua empresa? Não, né? Não faço Tudo a bem. mínima ideia. Eu descobri que se você não paga alguns impostos, eles bloqueiam tua conta e pegam o dinheiro que tem lá. Isso aconteceu, cara. Esse filme tinha o dinheiro que não era nosso, que dava pra fazer. Aí rolou um bloqueio judicial da minha conta da empresa. Caraca. E ficamos sem a grana. Aí rolou essa fita do bloqueio judicial, gente. E aí, gente, não temos mais dinheiro pro filme. Como assim? Tá. Aí todo mundo começou a tirar dinheiro do bolso e botar dinheiro pra funcionar o negócio. Um monte de gente esperando os DVDs, inclusive esse DVD que tem aqui. Ele foi feito à mão. Cara, é um rolê completamente diferente. É isso. Cara, é só maluquice, é só doideira. É só doideira, esse mundo aí. Os estúdios, eles te facilitaram, assim, de alguma forma, nas tuas criações? Como é que foi isso pra você? O estúdio, você fala o espaço físico? Não, o Just Movies, né? Os teus estúdios mesmo. Então, eu Como tinha... é que foi isso? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um estúdio multimídia há 10 anos. Ele durou 19. Chamava Just Design. Eu era designer antes de... Eu vivia de design antes. Sim. O mundo era meio preto e branco ainda. Meio preto e branco. E aí, cara, quando eu saí da faculdade, eu já tava querendo largar o design. Muito problemático e tal. Aqui é uma faculdade de design também, né? Então eu não vou ficar falando muito sobre isso. Não, sem problema. Mas é bem difícil, na verdade, né? A gente entende. A gente entende, na real. E aí o que pega? Eu queria converter os meus clientes para audiovisual. E na época a gente começou a enxugar, tava com uma pessoa trabalhando comigo e a minha ex-esposa também trabalhava. Aí a gente chegou um momento ali, em 2019, a gente separou, aí não fazia mais sentido ter o espaço físico. Sim. Na verdade, era grande, tal, não tinha por que ter ali. Porque, de fato, os clientes não pagavam as contas, né? A gente tinha o estúdio porque era muito mais prático. Eu ia fazer um filme, fazia ensaio lá, era tudo Sim, muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí mantinha por isso. Aí eu falei, quer saber? Não vou mais ficar com o estúdio, tá dando muita dor de cabeça. Eu quase não ia lá também, ficar trabalhando em casa. Daí saí e falei, nunca mais vou ter um estúdio na minha vida. O Eric era meu aluno na faculdade. Aí quando ele terminou a faculdade, um pouco antes... ele terminou a faculdade e estava trabalhando também como... Ele era diretor do EAD da universidade. E aí, foi logo depois que estava voltando a pandemia. Sim. Aí teve um lance de corte de salário, todo mundo ficou meio apertado. Eu fui editar lá. Ele precisou de um editor, ele falou, quer vir, cara? Eu falei, beleza, eu tô menos grana da facul, vamos aí, vou lá. Aí a gente começou a conversar sobre montar o estúdio. E aí, não quero, cara. Já dá um trabalho, foram 20 anos tendo isso. Não, esquece. Muito. Aí ele falou, mas eu tenho um espaço, a gente não precisa pagar aluguel. Eu falei, então vamos. Não precisa pagar só o aluguel, né? Eu só esqueci de todo o resto. De todo o resto que tem que pagar. E o que facilita? A gente consegue... tem a estrutura, a gente hoje em dia paga, né? Óbvio. Mas tem uma estrutura que te facilita para algumas coisas. A gente tem, dentro do estúdio, a área comercial mesmo. A gente faz EAD, a gente faz
chama de infoprodutos, né? Isso a gente faz lá, é trabalho normal. E os documentários, de fato, eles a gente não usa lá. Só para fazer uma entrevista ou outra, dependendo do formato que vai ser. Mas o espaço do estúdio, ele praticamente não faz. Por exemplo, o manifesto é um trabalho. Ele não é um documentário. O doc do manifesto, ele é um trabalho. Sim. A gente foi contratado para fazer. Tá. É iniciativa nossa, mas a gente fechou um contrato. Parte mais comercial. É trabalho. Mesmo. E então a gente está gravando no manifesto. Então, praticamente não. Sim. Quando você vai documentar, por exemplo, se é uma história sobre um lugar, eu preciso nesse lugar. Sim. Né? Não é uma pessoa que pode vir a mim e tal. Sim, com certeza. Esse é um grande ponto, assim, né? Legal. O estúdio é legal quando o Sociedade Armada, por exemplo, era sobre uma entidade, né? Então, a gente gravou bastante coisa lá. E os filmes da semana são Branca de Neve. No mais novo live action da Disney, vamos matar a saudade de um clássico que conta a história da primeira princesa do estúdio, Branca de Neve. A princesa foge do reino após a rainha má ordenar sua morte por invejar sua beleza. A jovem encontra refúgio na casa de 7 anões amigáveis, mas ainda enfrenta perigos enquanto a bruxa trama seu fim com uma maçã envenenada. Novocaine, A Prova de Dor. A trama acompanha Nathan Kane, um homem com uma rara condição genética que o torna incapaz de sentir dor física. Quando sua colega de trabalho e garota dos sonhos é sequestrada durante um assalto ao banco onde trabalham, Nathan embarca em uma missão perigosa, enfrentando desafios extremos e transformando sua condição em uma vantagem inesperada. Com uma narrativa envolvente, o filme explora os limites da força e da fragilidade humana. Resgate Implacável. Apresenta Levon Candy, um ex-agente condecorado de operações secretas que, após anos de serviços dedicado, tenta levar uma vida tranquila, trabalhando na construção civil. Sua paz, porém, é interrompida quando a filha de seu chefe é sequestrada por uma perigosa rede de tráfico humano. Determinado a resgatá-la, Levon usa suas habilidades do passado para enfrentar uma conspiração criminosa que ameaça destruir sua vida. Com cenas intensas de ação e uma narrativa cheia de reviravoltas, o longa promete agradar aos fãs do gênero. Vitória é um drama brasileiro inspirado na história real de Joana Zeferino da Paz, estrelado por Fernanda Montenegro, que entrega uma interpretação memorável como Nina. O filme retrata a coragem de uma idosa que, da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro, testemunha e registra as atividades de uma quadrilha composta por traficantes e policiais corruptos. Decidida a expor a verdade, Nina conta com o apoio de um jornalista para enfrentar os perigos de revelar a violência urbana, tornando-se um símbolo de coragem e justiça. O longa equilibra tensão e emoção, destacando a força e a resiliência de sua protagonista. Um filme Minecraft. É uma aventura cheia de ação, baseada no famoso jogo de construção e exploração. A história segue 4 personagens que são transportados para o misterioso Overworld, um mundo cúbico repleto de desafios e possibilidades. Para encontrar o caminho de volta para casa, eles precisam desvendar as regras desse universo singular enquanto enfrentam perigosas criaturas. Guiados pelo experiente construtor Steve, o grupo embarca em uma jornada mágica que testa sua criatividade e coragem. Com um elenco de peso, incluindo Jason Momoa e Jack Black, o filme mistura humor, fantasia e momentos emocionantes, celebrando a imaginação e fez de Minecraft um fenômeno global. Código Alarum conta a história de Joe e Lara, que são agentes secretos e vivem fora do radar. Mas quando saem de férias com amigos, eles se tornam alvos de uma caçada brutal. Suspeitos de estarem ligados à Alarum, uma rede secreta de espiões, o casal é forçado a fugir, sem saber em quem confiar. Perseguidos por inimigos implacáveis e em um mundo de mentiras e traições, eles são obrigados a duvidar até mesmo de seus próprios aliados. Presença narra uma história sobrenatural filmada inteiramente sob a perspectiva de um fantasma. Após uma perda traumática, Rebecca, Chris e seus filhos, Chloe e Tyler, mudam-se para uma nova casa em busca de recomeço. Contudo, uma entidade invisível já habita o local, desenvolvendo um inquietante interesse por Chloe. Enquanto enfrentam crises familiares, eventos perturbadores transformam suas vidas.
O filme combina suspense psicológico com novas formas de narrativa. Um Dia Daqueles, uma comédia leve e divertida, onde Drew e Alyssa, melhores amigas e colegas de quarto, descobrem que o namorado de Alyssa gastou todo o dinheiro do aluguel. Juntas, elas precisam correr contra o tempo para evitar o despejo e preservar sua amizade. Vamos falar de estreias? The Chosen, a última ceia. O povo de Israel dá boas-vindas a Jesus como rei, enquanto seus discípulos aguardam sua coroação. Mas em vez de confrontar Roma, ele vira a mesa sobre o festival religioso judaico. Com seu poder ameaçado, líderes religiosos e políticos do país farão de tudo para garantir que esta seja a última ceia de Jesus. E no Cine Arte Posto 4, dos dias 10 de abril a 16 de abril, vai estar passando A Semente do Fruto Sagrado, com sessões às 4 horas e às 20 horas. Para finalizar, onde nós podemos encontrar suas obras, suas produções, ou não dá para encontrar, não dá para ter nada? Dá. Acho que mais do que tem em DVD, acho que só o 400% que não tá, porque tem uma questão legal ainda que tá rolando, de contrato e tal. No Just Movies Indies. Just Movie Indie. Agora me pegou. Não sei se é movies ou movie. Não, mas tudo bem. Não, tudo bem. É um S, YouTube. gente. YouTube. Dá o seu jeito. E no YouTube tem lá... Eu acho que é o indie, porque eu acessei e eu acho que é o indie. Então é movies. É isso aí. É, né? Então é isso. Tá ótimo, perfeito. De cabeça é bem difícil. Mas tem lá. A gente normalmente coloca mesmo. Depois... filme tem carreira, né? Que a gente chama. Depois que ele já tá começando a ir pro final da carreira, Legal. aí a gente abre sempre todos. Tá ótimo. Fechou, então. Muito obrigada Imagina. pela sua presença. Foi uma honra saber desse mundo que, particularmente, eu não conhecia muito. Eu também Então, assim, não. foi demais pesquisar sobre você, conhecer você e conversar com você. Muito, muito obrigada. Não, eu adorei te conhecer. Eu tava comentando com a Maria que meu pai deve estar super orgulhoso em casa, porque o meu entrevistado, ele é do universo do rock, então ele deve estar, nossa! E você é vencemos! muito do rock, né? Muito legal de ter aqui. Muito obrigada por você ter participado, estado com a gente nesses momentos aí. Isso aí. Isso aí. Você quer compartilhar alguma das suas redes sociais, do seu Instagram? Cara, eu acho que do estúdio, né? Sim, Estúdio Chroma onde a Key gente encontra, né? no Instagram. Acho que é Estúdio Chroma Key tudo. Estúdio e estúdio, né? Ok, É meio português, meio inglês. tá ótimo. Estúdio Chroma Key. É Isso aí, então. Muito obrigada. Valeu, obrigado. E obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar com seu Compartilha com os amigo. amigos. Compartilha com todo mundo. Ativa o sininho, sabe? Aquela coisa de sempre. E assista ao próximo Cine Orla, porque a gente tá aqui toda quinta-feira.